Olá, vamos dar continuidade à discussão sobre a história da educação brasileira, dando continuidade a esse percurso histórico. No vídeo anterior falamos sobre a educação no período colonial e imperial, e esse vídeo é destinado a gente fazer essa abordagem sobre a educação no Brasil República, ainda baseado no autor Ribeiro. Sim, eu destaquei aqui no slide os primeiros anos da República caracterizados por várias propostas educacionais, visando a inovação do ensino. A reforma de Benjamin Constant, bastante ampla, que, dentre outras mudanças, propunha a inclusão de disciplinas científicas nos currículos e dava maior organização aos vários níveis do sistema educacional. Era uma proposta até interessante, ou seja, a partir do momento que tem uma reforma e pensa nas disciplinas, nessa organização dos níveis do sistema educacional, só que ela não foi posta em prática. Por que ela não foi posta em prática? Não tinha infraestrutura institucional e a elite governante também não apoiava, não tinha um apoio da elite. Por quê? Porque a elite temia que a juventude tivesse um nível de conhecimento a ponto de criticar a ordem vigente. Por isso não recebia aí essas reformas, o apoio da elite. O mesmo se pode dizer em relação às outras reformas que se seguiram. O Código Epitácio Pessoa, de 1901, a Reforma Rivadavia, de 1911. Os resultados, eles, no entanto, foram desastrosos de todas as reformas. Então, tanto uma reforma quanto outra não deu certo, por conta desses dois fatores, principalmente falta de infraestrutura institucional e apoio da elite que temia que a juventude aprendesse, questionasse a ordem vigente. Essas reformas pedagógicas, elas não foram suficientes para que os problemas educacionais fossem resolvidos, problemas que já vinham lá desde o período colonial. E assim, o que a gente percebe é que a educação tradicional, ela manteve-se durante esse período como consequência do próprio modelo socioeconômico, que não havia sido alterado com o advento da República, que é aquela questão, o modelo econômico, o modelo político, ele acaba orientando as políticas educacionais. Se o modelo econômico no período colonial, questão do latifúndios, grandes proprietários de terras, a mão de obra escrava e uma minoria só tendo poder aquisitivo permaneceu no império, e mesmo com o advento da república, essa realidade socioeconômica não foi alterado, consequentemente a educação, o modelo educacional não sofre tanta alteração. Embora tenha propostas, as propostas elas acabam não indo para frente. Concretamente, houve uma certa ampliação no ensino secundário, mas ela só ocorreu no ensino particular. No ensino público, houve um pequeno aumento no pessoal docente e uma diminuição nas escolas e matrículas. O governo não se interessava em ampliar a rede secundária, pois a economia não exigia nível médio. Olha aí que a República começa a dar os primeiros passos propondo alterações no ensino secundário, mas ainda assim são pequenas demais. O incentivo que ainda ocorre é no ensino particular, e quando se dá ênfase ao ensino particular, é uma educação que excludente, porque são poucos que vão ter acesso, poucos que têm poder aquisitivo para isso. E aí vem aquela mesma lógica de pensamento da elite governante. O governo não se interessava em ampliar a rede secundária. A economia não exigia nível médio. Para que preparar a educação para organizar essa educação para o povo, para a maioria, se o trabalho deles não exigia esse nível de conhecimento? A elite governante, ela tendo conhecimento baixo nível das escolas oficiais e desejando que seus filhos estudassem em níveis elevados, elas incentivavam as escolas particulares, já que o público não ia para frente, pelo menos as escolas particulares, o ensino particular. Porque na sociedade agrícola, onde os meios de produção eram elementares, só a elite dominante que necessitava ser letrada. Eles mesmo tinham esse pensamento, mesmo que, apesar de não ser desenvolvido o ensino público, mas desenvolver pelo menos o ensino particular para que seus filhos pudessem estudar.
A elite, tendo poder aquisitivo nas mãos, matriculava seus filhos nas escolas particulares com finalidade de que atingisse nível superior para serem futuros administradores do país. Sendo assim, a estrutura educacional não foi alterada neste período, que era aquela visão que vinha sofrendo alterações desde a independência do Brasil. Quem ia administrar o país? Então era importante preparar essa elite. E essa elite vai estudar nas escolas, no ensino particular, escolas particulares, e em seguida fazer o ensino superior para poder então administrar o país. Mas quando o assunto é a estrutura educacional para todos, a estrutura educacional pública, essa não foi alterada, pelo menos no início da República. Vamos lá para a década de 20. A queda da oligarquia, a ascensão da burguesia industrial, as revoluções, o tenentismo, o Partido Comunista, a Semana de Arte Moderna, as linhas de pensamento filosófico dos escolonovistas e dos católicos vão ser incorporados à educação e influenciarão toda a organização escolar nesse período. A República Velha foi marcada pela corrupção política, pela chamada política do café com leite, mas no finalzinho aí da chamada República Velha, alguns acontecimentos permitem aí o surgimento de linhas de pensamento filosóficos dos escolanovistas, dos católicos, o próprio tenentismo contestando aquele tipo de política praticada desde o início da República. Então, essas mudanças de pensamento, essas mudanças também na elite governante, permite ser repensada a questão educacional. Nesse contexto histórico surge um movimento de cunho pedagógico, a Escola Nova. Veremos pela primeira vez educadores de profissão que denunciam o analfabetismo e outros problemas da educação. Pelo menos isso, você já tem correntes aí de pensamento que vão contestar, vão criticar e não simplesmente silenciar e aceitar como ocorreu aí nos períodos históricos anteriores. No Brasil, os pioneiros da Escola Nova defendem o ensino laico, universal, gratuito e obrigatório, a reorganização do sistema escolar sem um questionamento do capitalismo independente, enfatiza a importância do Estado na educação e desta na reestruturação educacional. Surge essas correntes de pensamento que já pensam a educação de uma forma mais democrática, uma educação que venha atender aos interesses da maioria. E quais eram as outras ideias da Escola Nova? A escola primária integral procurava exercitar nos alunos hábitos de educação e raciocínio, noções de literatura, história e língua pátria, desenvolvendo o físico e a higiene. O ensino médio integrava o primário e superior, desenvolvendo o espírito científico com múltiplos tipos de curso. Defendia-se a organização universitária, voltada para o ensino, pesquisa e formação profissional, e criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Aos poucos, essa educação tinha essa visão de atender tanto a educação primária, secundária e o ensino superior, e abrangendo também os tipos de disciplinas, noções aí de literatura, história, língua pátria. Basta lembrar que aqui a Faculdade de Direito aqui do Piauí, ela é de 1930, né? Nossa primeira faculdade. Quando é em 1900, se eu não estiver enganado, 1958, é a FAFI, FADI em 1930 e a FAFI em 1958. Não só essa educação será concentrada apenas em São Paulo e Rio de Janeiro, mas outras cidades, principalmente Recife, passam a dispor desse ensino. Principalmente Recife com o curso de Direito.
o surgimento de uma tendência de pensamento que se contrapõe à dos pioneiros da escola nova. É o pensamento conservador católico que procura impedir as inovações propostas pelos pioneiros e que estão ligados à burguesia em ascensão, enquanto que os conservadores representam a aristocracia rural. E aí você vê o embate tanto do pensamento da escola nova como o pensamento aí conservador católico. O que diz essa ideologia católica? Em alguns aspectos, converge com a escola nova, isto no que se refere ao não questionamento do capitalismo dependente, a participação do Estado na educação, a importância da educação na reconstrução nacional, mas ela vê a crise do país sob prisma diferente e as soluções vão ser encontradas em alternativas cristãs. Bom, o que diz esse pensamento conservador católico que vem se contrapor à escola nova? A ideologia católica ela tem sua história montada nos séculos em que a igreja dominava as relações sociais e vê o desmoronamento das instituições vigentes como consequência do afastamento do homem de Deus. Então, na educação, os católicos conservadores têm uma filosofia pedagógica coerente com a visão cristã do mundo, onde defendem o ensino religioso para a formação cristã e vê a criança como objeto central da educação. Outro pensamento é de que a educação tinha que ser separada, diferenciada para cada sexo. E aí você vê a questão das escolas só para meninas e escolas só para meninos, né? As escolas confessionais. A gente lembrar aqui da Colégio Sagrado Coração de Jesus e o Colégio Diocesano, eles são de 1906. E aí, antes eram escolas para meninas e para meninos. Então, esse é o pensamento aí da ideologia católica. Acreditava, sim, que essa mudança tinha que ser focada no ensino religioso para a formação cristã, onde o objeto central era a criança e a educação tinha que ser separada. A educação para meninos e para meninas e para meninos. A ideologia católica, em alguns aspectos, converge, né? Isso aí eu já li aqui no slide. Em 1930, é criado o Ministério da Educação e Saúde, cuja pasta é ocupada por Francisco Campos. A 2 de abril de 1931 tem lugar uma reforma no ensino superior, quando é organizado o sistema universitário, sendo logo em seguida a vez da reforma do ensino secundário. Mas essas reformas não são tão amplas e sente-se ainda a falta de medidas abrangentes. Bom, primeiro porque a reforma do secundário ele teve o mérito só de dar organicidade. Ele definiu o currículo seriado, a frequência obrigatória, 2 ciclos, um fundamental de 5 anos e outro complementar de 2 anos, e a exigência de habilitação neles para o ingresso no ensino superior. Só que no superior a reforma foi mais a nível administrativo, criou órgãos tais como reitoria, conselho universitário, assembleia universitária, a direção, né, de cada escola. Faltava medidas que realmente viesse a sair do papel e colocar em prática para atender a todos, ou a pelo menos grande parte. É como se fosse essas ideias, essas reformas, assim como as reformas do início da República, reformas que ficaram mais atreladas ao papel, mais reformas do papel do que reformas que de fato viessem a ser colocadas em prática. A Constituição de 1934 dedica um capítulo à educação e atribui à União a competência privativa de traçar as diretrizes educacionais do país, criam-se os Conselhos Nacionais e Estaduais de Educação, determina-se um mínimo de verbas a serem aplicadas para o ensino, reconhecimento da educação como direito de todos, obrigatoriedade do ensino primário, assistência social e bolsas de estudos aos alunos. Parece pouco, mas pelo menos já está colocando o que no papel, na Constituição, e passa a ser debatida essas questões da educação a nível primário e secundário. Se a gente for aí lembrar aí como era a educação na colônia e no império,
principalmente no Império, onde a educação teve, o poder central deu uma atenção maior para o ensino superior. Você vê aí no início da República com as reformas, aí em 1930, com a Revolução de 30 e quando Getúlio Vargas assume o poder, já começam a pensar essa organização da educação em diferentes níveis de ensino. Assim, fazendo uma análise do texto da Constituição de 1934, vemos muitos pontos contraditórios, né, em que as diretrizes estabelecidas ficam no papel, já que diversas interpretações elas podem ser feitas no determinado artigo. Falta, de acordo com os críticos sobre esse período, falta a clareza e a objetividade. Então, se diz o que tem que ter no ensino primário, secundário, no ensino superior, mas não é esclarecido como será colocado em prática, de que forma que isso vai entrar em vigor. A influência dos escalonavistas foi marcante e a ação de educadores como Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira trouxe para a realidade educacional brasileira ideias e técnicas pedagógicas dos Estados Unidos da América, representado pela filosofia educacional de John Dewey. Só que um aspecto negativo do pensamento dos pioneiros é que a realidade brasileira era totalmente adversa da realidade americana ou europeia. É aquela ideia de você querer trazer pensamentos de outro país para o nosso, sendo que você dispõe de uma realidade bem diferente. Então fica bem complicado atender a essa necessidade do povo, à realidade, ao desenvolvimento econômico. Então eram ideias que foram importadas, mas que não se adequavam à nossa realidade. Lembrando assim que o ano de 1937 ele foi marcado pela instauração do Estado Novo, né, o regime ditatorial de tendências fascistas, a burguesia industrial em plena ascensão passa a apoiar o novo regime, que este a beneficiaria. Esta fase ela foi caracterizada por reflexos da crise do café, pelo processo de urbanização, intensa repressão às manifestações populares. A burguesia agora preenchia esse vazio da oligarquia e não conseguia efetuar uma transformação total na estrutura da sociedade, pela necessidade que sentia de cafeeira, né, em alguns setores. Então, mesmo essa burguesia ela já estando bem atuante na sociedade, ela não permite ainda tantas alterações na nossa sociedade. Após o golpe dado por Getúlio Vargas, em novembro de 1937, otorgou-se uma nova Constituição. Quanto à educação, declara-se a arte, a ciência, o ensino livre, a iniciativa individual e a de associação ou pessoas coletivas públicas e particulares. Mantém a gratuidade do ensino primário, dá providência ao programa de política escolar em termos de ensino pré-vocacional e profissional, estabelece no mesmo artigo o regime de cooperação entre a indústria e o Estado. Então, essas foram algumas das mudanças a partir do Estado Novo. Durante o Estado Novo, aumentaram-se as verbas destinadas à educação e houve uma tentativa de se traçar uma política educacional no âmbito nacional. Criaram-se os órgãos como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937, o Instituto Nacional do Cinema Educativo, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o Serviço Nacional da Radiodifusão Educativa. Lembrando que nós estamos num período num regime ditatorial chamado Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, e que, apesar da censura, da repressão, da violência, das marcas, das características aí desse governo, passa a se investir mais aí na educação,
a questão do trabalhismo, da política aí política trabalhista. Então são formas de manter o apoio aí ao poder político. Com o desenvolvimento industrial, havia a necessidade de uma formação mínima ao operariado e de maneira rápida e prática. Assim foi criado o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, através do Decreto-Lei 4.048, de 22 de janeiro, com a finalidade de ministrar um sistema de ensino paralelo ao sistema oficial. O SENAI era dirigido pela Confederação Nacional das Indústrias e mantida pelas contribuições das empresas a ela filiadas. E aí tem essa situação, chamado Estado Novo. Estamos aí a industrialização se desenvolvendo aos poucos, nosso processo de industrialização. E aí, para isso, é importante preparar essas pessoas para trabalhar. E aí, por isso, surge aí o SENAI, para atender a necessidade, a nova necessidade da economia. No início da década de 40, o Estado Novo se estabiliza devido à repressão intensa e à política de conciliação entre as classes. O populismo. Neste período, notamos que as atenções governamentais no que diz respeito à educação voltaram-se mais para o primário e para o secundário do que para o superior. Olha aí mais essa observação. O contexto está aí definindo muito a política educacional, processo de industrialização, uma sociedade urbana. Era necessário preparar e que fosse preparar de forma imediata para que esses jovens ingressassem de imediato no mercado de trabalho. Quando a gente está falando aqui da classe baixa, as pessoas de poder aquisitivo menor. Em 1942, temos a Reforma Capanema, de cunho nazifascista, cuja ideologia era voltada para o patriotismo e nacionalismo, difundindo disciplina e ordem através dos cursos de moral e civismo e de educação militar para os alunos do sexo masculino nas escolas secundárias. O ensino secundário passou a ser ministrado em 2 ciclos, de 4 e 3 anos. Os primeiros 4 anos correspondiam ao curso ginasial e os 3 últimos ao curso colegial, que apresentava 2 opções, tanto o clássico como o científico. E nesse momento, Getúlio Vargas, que é a questão, nenhum governo ele domina somente pela violência. O domínio ele ocorre também através da ideologia. E essa ideologia, para que houvesse uma aceitação, não é à toa, Getúlio Vargas é considerado o quê? O pai dos pobres, né? A mãe dos ricos e o pai dos pobres. E para que tivesse o apoio dessa população, foi investido tanto na educação, como também na questão da legislação trabalhista. O clássico e o científico. O científico dava acesso ao ensino superior. O clássico, ele tinha caráter terminal. O ensino, ele continua a ter caráter humanístico, enciclopédico e aristocrático, e os cursos clássicos e científicos não apresentavam diferenças tão substanciais, a ponto de serem consideradas opções diferentes. Havia ainda o ensino industrial e o comercial, que é aquela exigência, essa exigência para que pudesse ingressar no mercado de trabalho, tanto na indústria como no comércio. E aí, a preparar por isso a necessidade da criação tanto do SENAC como SENAI. Em 1945, Getúlio Vargas ele é derrubado do poder e o Brasil passa por um período democrático, quando eleições livres são realizadas e o general Eurico Caspar Dutra é feito presidente da República.
Nesse período, o ensino primário, que desde 1827, com a reforma de Cunha Barbosa, não recebia atenção do governo federal, sofreu uma reestruturação através de decreto-lei chamado Lei Orgânica do Ensino Primário, que renovava aqueles princípios estabelecidos pelos pioneiros no seu manifesto, em 1932. Também o ensino normal, que até então era alçado dos estados, foi centralizado através da Lei Orgânica do Ensino Normal. A partir de 1932, o ensino normal passava a ser alçada, antes era alçada dos estados, passava para o poder central. Lembrando que desde as mulheres, elas passam a ter acesso à educação formal, principalmente a partir de 1910 nas escolas normais, onde preparam essas jovens para ingressarem na carreira de professora, né, que era a única profissão que elas poderiam de fato exercer. Meu trabalho de mestrado é Entre Lutas e Conquistas, a participação feminina no mercado de trabalho. Eu dedico um capítulo sobre a educação, onde eu falo desde a educação básica, né, educação primária, secundária, até o ensino superior, porque como eu trabalho com mulheres de elite, então é através da educação que essas mulheres conseguem ingressar no mercado de trabalho na década de 50. E boa parte delas fazem um curso normal, né? Desde 1910, muitas jovens ingressavam no curso normal, que era a profissão dita feminina, tanto a profissão de professora como a profissão de enfermeira. O ensino profissional ganhava o SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, criado pelo Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, de estrutura semelhante ao SENAI. A contraposição de ideias entre... E aí essa questão aí do SENAI, do SENAI, do SENAC, tanto o ensino industrial e comercial, eles eram inflexíveis no que diz respeito ao ingresso até curso superior, só permitiu acesso ao ensino superior no ramo profissional correspondente. Tinha também essa questão, ou seja, você poderia até ingressar, quem fizesse o ensino industrial e comercial, ele poderia até fazer um curso superior, mas tinha que ser naquele profissional correspondente. É a preocupação, vamos dizer assim, de dar continuidade à formação daquele jovem trabalhador que está ali no comércio, está na indústria. Então temos, desde o início da República, as reformas que não deram certo, até porque ainda permanecia aquele modelo de economia período colonial e imperial com pequenas mudanças, e aí não tinha estrutura institucional, não tinha apoio da elite, tinha aquela política da chamada política do café com leite, corrupção, e aí os interesses apenas dos cafeicultores que eram atendidos. Com aí a Getúlio Vargas assume o poder, o Estado Novo e a ideia do populismo, passa a se investir no ensino primário e no ensino secundário. O ensino superior já não dá tanta atenção como era dado no Império, e aí é criado o SENAI, o SENAC, nem que passa a ser investido também, pensado, né, pelo menos na Constituição, na organização do ensino primário e no ensino secundário. E já na década de 50, né, no chamado período democrático, a contraposição de ideias entre católicos e liberais, que no período do Estado Novo foi marcante para o sistema educacional, lembra lá das ideias da Escola Nova e da ideia dos católicos, a Escola Nova já com a ideia de combater o analfabetismo, com várias propostas no setor da educação, e os católicos defendendo algumas ideias e, por outro, divergindo, acreditando que a educação tinha que ter uma finalidade aí cristã, baseada na criança, na diferença de uma educação para meninos e meninas. Essa mesma contraposição de ideias, ela retorna na década de 50, que é a contraposição de ideias entre católicos e liberais.
que no período do Estado Novo foi marcante para o sistema educacional, teve um novo momento na década de 50, gerada pelo conflito escola pública versus escola particular. É esse conflito que permanece, de certa forma permanece aos dias de hoje, quando a gente observa a ideia da qualidade, dos investimentos, da desigualdade. A escola particular, ela foi defendida tanto pelos donos das escolas privadas, né, claro, e pela Igreja Católica. A Igreja Católica defendia aí as escolas particulares. A igreja ela afirmava que a escola pública não via seus alunos integralmente, limitando a desenvolver sua inteligência, outras características ligadas ao conhecimento formal. Para a igreja, a escola pública não educava. Então, ela por isso mesmo ela defendia a escola particular. Já os defensores da escola pública fundamentavam suas ideias na doutrina liberal pragmática, de educar para ajustar o indivíduo à sociedade. Então, a escola pública ela deveria educar para ajustar a sociedade. E aí os defensores da escola privada, tanto os donos como a Igreja Católica, acreditavam que essa escola não educava. Ela limitava o desenvolvimento da inteligência do indivíduo. Quando em 1961 é aprovada a Lei 4.024 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ambas as tendências são beneficiadas pelo seu conteúdo, que atende às reivindicações feitas tanto pelos católicos quanto pelos liberais. É o surgimento das primeiras leis da educação, que tenta ser o mais abrangente, né? Atendendo tanto a ideia do primário, do secundário, né? Na época ainda do superior, o ensino particular, o ensino público. Na década de 60, determinados setores da sociedade voltam-se para a educação popular. Surgiram então os chamados movimentos de educação popular, Centros Populares de Cultura, CPC, ligados à União Nacional dos Estudantes, Movimento de Educação de Base, MEB, ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e os movimentos de cultura, que propunham levar ao povo elementos culturais como teatro, cinema, artes plásticas, além de alfabetizá-los e fazer com que a população adulta participasse ativamente da vida política do país. É sempre associar essas mudanças na educação com o contexto. A década de 50 é uma década, aliás, a década de 60 é a década da juventude, a década dos jovens que participam de manifestações, dos movimentos populares. É uma década onde tem uma presença maciça de movimentos populares. E aí esses movimentos populares eles vão trabalhar tanto essa questão da educação formal como da educação não formal. Um momento também, logo em seguida, a gente vai a ditadura militar e essa juventude, esses movimentos sociais vão ser de extrema importância já lá no processo de reabertura décadas seguintes. Em 1964, ocorre um golpe de Estado e os militares assumem o poder, ligados a grupos empresariais e políticos tendentes ao capital e interesses estrangeiros, notadamente norte-americanos. Aí os Estados Unidos aí financiando aí a nossa ditadura militar. No período inicial, empenharam-se a recuperação econômica e, a partir de 67 e 68, retomaram um acentuado desenvolvimento do setor industrial. E aí, que aí na década de 70, né, o chamado milagre econômico, voltaram toda a sua atenção para o setor industrial e a educação, como ficou, né? Como pensar a educação aí nesse período. Com relação à área educacional, ela irá sentir esses problemas políticos e econômicos. Inicialmente, o setor do ensino superior, pois aumenta a sua busca pela faculdade, que cria grande número de alunos excedentes, que tinham direito à matrícula nos cursos superiores, por terem sido aprovados os vestibulares, mas não encontram vagas. Olha, naquela época, todos aqueles não tinham o vestibular classificatório. Quem
atingisse a nota já tinha uma vaga. Então era dessa forma que você ingressava no ensino superior, você tinha sua vaga garantida. Só aquele que não atingia a mínima era excluído. Não tinha a ideia de classificatório, de primeiro, segundo, terceiro, só tantas vagas. Até porque até então a elite ainda dominava, que realmente tinha acesso a uma educação mais elevada em termos de terminar, fazer o ensino superior. Uma realidade que predominou por muito tempo. Quando você vai ver, falar com pessoas idosas, você vai encontrar uma grande quantidade de pessoas analfabetas. Essa realidade agora que está mudando de você ter uma família poder aquisitivo menor e todos terem uma formação superior. Mas essa é uma realidade que vem mudando ainda há pouco tempo que essa mudança ela começou a acontecer. Só que aí tem essa questão. Tinha poucas vagas e muitos aprovados. E agora? Né? O que fazer? E aí tivemos várias manifestações nas quais os estudantes reivindicavam as vagas que eles pertenciam por direito. Logo era a década de 60 e eu falei no slide anterior sobre os movimentos sociais, movimentos ligados à educação, que estavam bastante atuantes na década de 60 e lutavam tanto pela educação formal, uma educação não formal, para mudar a realidade educacional brasileira. A classe média, ela percebera que a educação era o único caminho que lhe asseguraria a ascensão social. Por que a classe média ela passa a ter este pensamento? Porque antes ela conseguia desenvolver e manter pequenos estabelecimentos através da poupança e investimento. Com a chegada das grandes empresas multinacionais, as dificuldades de investimentos, assumir cargos administrativos e empresariais era forma de ascensão social e financeira. Então, cada época tem uma forma. O que representa ter ascensão social? Na colônia era ser proprietário de terras. No Império, quem eram para ocupar, administrar ali o país recém-independente. Você vê no início da República uma estagnação ainda nessa educação por conta ainda do tipo de política adotado na época. E aí com o chamado Estado Novo, passa a trabalhar essa ideia da formação tanto das camadas pobres como principalmente das camadas mais pobres para atender ao mercado de trabalho. E aí quando a gente tem na década de 60 é a chegada das empresas multinacionais, as dificuldades de investimentos, que a elite já não conseguia mais fazer esses investimentos. E aí a educação era uma forma de ascensão social e financeira. Só que o sistema educacional, porém, ele não acompanhou a mudança econômica. A classe média vai à procura do ensino superior, passa nos exames, tem direito à matrícula, mas não existe a vaga. A classe operária passa a exigir o ensino elementar médio para seus filhos, pois o mercado de trabalho solicitava pessoal mais qualificado. E aí já temos esse contexto onde as pessoas elas estão indo atrás da educação. Tanto as pessoas pobres como a elite e a economia, a sociedade está se desenvolvendo economicamente aí, pelo menos em alguns setores, mas não tem essa transformação, esse desenvolvimento no campo educacional. Uma série de leis decretados pelo governo procuravam reprimir de forma eficaz toda manifestação por parte dos diversos setores sociais. O ato institucional número 5 extinguiu todas as liberdades individuais do cidadão e deu plenos poderes ao presidente da República. A
O Decreto-Lei 477/69 proibiu o corpo docente e o corpo discente qualquer manifestação pública com perigo de serem enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Era o Decreto-Lei que proibia as instituições de reduzir suas vagas, permitindo, no entanto, que estes fossem redistribuídas pelos cursos, que estabelecia vagas limitadas no nível superior e referente à reforma universitária. Logo no momento aí na década onde a juventude estava indo lá em busca da educação, temos aí a ditadura militar reprimindo, impondo leis, decretos e agindo com violência, tanto em relação aos jovens, aos professores, aqueles que contestassem. E vale lembrar também que a lei da reforma do ensino superior ela foi regida em apenas 60 dias, sem se fazer consultas básicas, não se fez discussões nem debates, não se pediu propostas aos docentes ou aos estudantes, que é os que beneficiariam com a lei. Hoje nós lutamos muito para a participação do corpo docente, participação dos estudantes. Toda lei tem que ter a participação daqueles que vão ser beneficiados, porque a partir do momento que essas leis elas são feitas com a participação de uma minoria, descaracterizam uma sociedade democrática e deixa de atender realmente a classe que importa para a tal lei. E essa lei da reforma do ensino superior, que teve na década de 60, ela não teve consultas básicas, não teve discussão, não teve debate. Era o período da ditadura militar. Observe também que durante a ditadura militar as licenciaturas eram licenciaturas mais curtas, em pouco tempo. Não tinha, é aquela ideia, para que formar alguém crítico? Para que um curso de 4 anos? Por que eu vou incentivar a formação de pessoas críticas, pessoas que podem no futuro de melhor criticando, contestando a sociedade? Então não tem